Bom dia a todos. Como parte das comemorações dos 60 anos da nossa faculdade, nós temos hoje a satisfação de ter mais uma das conferências, contribuições científicas da FMRP, contando hoje com a presença do professor Frederico Greff. O professor Greff tem contribuições relevantes na área de neurociências na nossa unidade e, além disso, ele continua ainda contribuindo como prestando assessoria para a nossa comissão de pesquisa. Então, hoje nós vamos ter essa grata satisfação de ouvir aquilo que o professor Greff deu o nome de contribuição de Frederico Greff, FMRP e vice-versa. Professor Greff, muito obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer à diretoria pelo honroso convite de poder falar sobre a nossa instituição no decurso das comemorações dos 60 anos dessa instituição que é a nossa alma mater. Em primeiro lugar, algumas explicações sobre o título e o quadro que está ali, né? O primeiro quadro, então ali vocês veem o quadro do Nicolas Poussin, que foi cedido pelo Francisco Guimarães, com o deus Pan perseguindo uma ninfa, a Sirinx. Além de perseguir ninfas, o Pan, que era horroroso, ele tinha o hábito de assustar os viajantes. Daí a origem do termo pânico. E o pânico é um tema central dessa palestra. E eu queria explicar o vice-versa, porque se eu dei alguma contribuição a esta faculdade, foi porque eu recebi uma formação nesta faculdade. Eu nasci em Araraquara, que era uma cidade de 60 mil habitantes na época. Tive a melhor formação possível dentro dessas circunstâncias, porque meus pais eram muito dedicados, né? Mas falar de ciência mesmo, eu comecei a ouvir falar de ciência aqui, né? Foi graças à filosofia, né, dessa instituição. E o que me levou para a neurociência, né? Eu acho que eu consegui marcar algumas das principais influências. A primeira foi logo no primeiro ano, né? As aulas do professor Lucien Lison de neuroanatomia, que são inesquecíveis. Ele era capaz de falar sobre uma matéria potencialmente árida, em geral árida, de uma maneira fascinante. Inclusive, dramatizando os sintomas de várias doenças neurológicas. Então, é uma coisa inesquecível, né? Como contraponto, né, ele falando do cérebro e o Hernando Avanzo, que era psicanalista, falando da mente. Dois paradigmas difíceis de conciliar naquela época, né? Já começou o conflito desde o começo. E, ao lado disso, né, Miguel Covian, discípulo do Prêmio Nobel SAI, que introduziu a neurociência comportamental aqui. Não tinha esse nome, né? Mas, e juntamente com dois discípulos argentinos, que a Maria Carmelo Lico, o Ricardo Marciano, não consegui foto deles, mas foram influências muito importantes. Agora, a pós-graduação eu já fiz quando trabalhava na farmacologia. E a grande influência na formação científica foi Maurício Rocha Silva. Realmente era um grande cientista e a gente aprende ciência convivendo com cientistas. É mais ou menos como se fazia na Idade Média. Você vai trabalhar na corporação com os mestres e de uma maneira que não está muito bem codificada, você vai ganhando as atitudes e vai, enfim, aprendendo o métier, né?
Agora, Maurício Rocha Silva não trabalhava no sistema nervoso central. Então, meu orientador foi o Alexandre Corrado, que ainda está entre nós aí, e com quem aprendi eletrofisiologia, né? E ingressei na carreira no departamento de farmacologia até 1986, quando eu passei para a filosofia, né? Aí está a sequência, e o marco foi a fundação do Laboratório de Psicofarmacologia, que está sob nova, eu pus entre aspas, porque faz um pouquinho de tempo já, do nosso Francisco Guimarães, né? Na verdade, eu entrei nesse departamento pelas mãos do meu amigo João Garcia Leme. E foi com ele que eu fiz o primeiro trabalho, essa primeira publicação, 1965, por incrível que pareça, já era sobre serotonina, né? Então eu comecei a trabalhar com serotonina em 64, até numa autobiografia que eu escrevi, foi o ano também que eu casei com a Heloísa, e até agora estou com as duas. Mas, como era impossível, né, não podia deixar de trabalhar com bradicinina, porque o Rocha Silva foi o descobridor da bradicinina e todo mundo no laboratório trabalhava com bradicinina. Então, nessa fase, eu ressaltei algumas contribuições, então, ligadas também a algumas outras pessoas. A primeira, né, que foi publicada no British Journal of Pharmacology, e eu tive uma surpresa, porque ela foi reeditada, agora está online, com a data 2012. E foi feito com a Irene Pelá, que deu uma grande contribuição aí nas ciências farmacêuticas, né? Foi uma das pessoas que consolidou a farmacologia. E esse aqui foi uma coisa curiosa, porque foi a primeira serendipity. Todo mundo já ouviu falar nessa palavra aqui, todos os palestrantes falam em serendipity, né? Então, Zé Carlos está aqui, nós começamos a perfundir o cérebro de coelhos com uma solução que continha bradicinina e colher lá no quarto ventrículo, né? E não aparecia nada. Então, o Camargo, que era bioquímico, falou, olha, deve ter enzimas no cérebro que degradam a bradicinina. E foi a descoberta da cininase. Ele fez a carreira inteira em cima de cininase, uma carreira brilhante. Daqui ele partiu para a farmacologia do ICB, que foi fundada por João Garcia Leme, e de lá para o Butantan, onde, como diretor científico, ele reestruturou toda a pesquisa biológica há mais ou menos uns 10, 15 anos atrás. E, finalmente, o Fernando Morga de Aguiar Correia, atualmente chefe do departamento, que começou a estudar o papel da bradicinina na regulação da pressão arterial e também fez toda uma carreira em torno disso, né? Bom, uma grande mudança foi o pós-doutorado. Eu fui fazer na Escola de Medicina da Universidade de Harvard, num setor de farmacologia comportamental, que tinha uma visão bem behaviorista, comportamentalista. Eles eram ligados, inclusive, ao Skinner. E o Peter Diels era o catedrático. Ele tinha uma cátedra vitalícia na Harvard, né? E foi lá que começou a história mais séria da bradicinina. Quer dizer, outra vez a serendipity, né? Com esse meu colaborador, Ronald Schoenfeld, nós estávamos trabalhando lá mais ou menos 6 meses, com bolsa eu do NIH, acho que ele também, ele vinha de Chicago, tinha feito um belo doutorado, e em 6 meses nós não conseguimos obter resultado algum que prestasse. Aí, na base do desespero, ele trouxe a metizergida com mais o lítio num frasquinho, que alguém disse para ele que era bom para tratar mania. Que no caso do lítio é verdade e nesse aqui não.
E alguém nos deu alguns pombos treinados em teste de conflito. Eles picavam um disco para ganhar recompensa e podiam levar choques em eletrodos implantados no pubiano. Então tinha um conflito, porque a mesma resposta produzia recompensa e era punido. E os ansiolíticos, isso era feito como modelo de ansiedade, porque os ansiolíticos, eles fazem o animal perder o freio, né? E foi isso que nós verificamos nesse traçado aqui, com a metizergida. Isso aqui é um efeito típico dos ansiolíticos, e nesses animais já tinham sido testados vários benzodiazepínicos. E eu me lembro quando eu vi isso aí, a primeira coisa que fui ver é se o fio não tinha desligado, né? Porque o animal estava recebendo o choque, não ligava mais, né? E aí a gente viu que não, que o outro aconteceu a mesma coisa, e não sabíamos o que fazia a metizergida, não tinha a menor ideia. Fomos na literatura, e uma das coisas que ela era antagonista de receptores de serotonina, que na época se conheciam dois tipos, né? E fala, bom, se for, vamos arrumar um outro, né? O outro foi o bromolisérgico, parente do famoso ácido lisérgico, que produz alucinações, mas esse aí não, esse não produz alucinações. E ele funcionou na mesma direção, embora não tão bem, e o raciocínio farmacológico, agora vamos dar um agonista, para ver se faz o efeito contrário, e fez. Aí foi a primeira sugestão de que a serotonina podia estar envolvida no processo de punição, né? Foi esse trabalho aqui. Bom, esta evidência e mais umas outras levaram esses pesquisadores, Wise e Bergenstein, a constituir o primeiro modelo da serotonina na ansiedade e contrapondo-se com a noradrenalina. Então, neste modelo, a punição, os efeitos comportamentais da punição eram mediados acionando o sistema serotonérgico. Já se sabia, os neurônios estão localizados no tronco cerebral, se projetam para o prosencéfalo e também para uma região que depois a gente se envolveu muito com ela, que é a matéria cinzenta periaquidutal do mesencéfalo. E neste modelo, nos dois lugares, a serotonina fazia a mesma coisa e refreava o comportamento. Bom, aí entrou o Luiz Carlos Schemberg, pelas mãos do professor Covian. Acho que ele não aguentava, mas ele lá me pediu para eu orientar. E ele queria trabalhar com a matéria cinzenta periaquidutal, porque ele começou a fazer autoestimulação, quer dizer, colocar eletrodos no interior do cérebro, que podiam ser estimulados eletricamente em função do comportamento do animal. Conforme a região, isso pode produzir efeitos tipo recompensa. E essa região, o animal aprendia a desligar, porque é extremamente desagradável, né? E aí ele resolveu testar aquela hipótese daqueles pesquisadores e verificar se a serotonina realmente era ansiogênica aí, né? Então, e aí ele, injetando um antagonista da serotonina, que se esperava que fosse bloquear o comportamento, ele ficou facilitado. Então, a predição não foi confirmada, ao contrário, foi contraditada. Aí fica mais interessante as coisas, né? Bom, um outro passo importante foi esse estágio na Inglaterra com um neuropsicologista famoso, que é o Geoffrey Gray, infelizmente falecido em 2004, cujo livro era um livro de cabeceira, né? The Neuropsychology of Anxiety. Depois que eu voltei, nós começamos a explorar de uma forma mais direta. Aqui está o nosso Zé Carlos, né? Entre outras contribuições, que ele deu muitas, né? Ele elaborou essa cânula associada a um eletródio, que permitia a estimulação elétrica e também a microinjeção. Então se podia fazer um trabalho mais direto. E na pessoa dele, eu gostaria de homenagear
todos os funcionários de apoio técnico e também administrativo, que constituem os alicerces da instituição. E com essa técnica, a Maria Teresa Schütz, ela verificou que a injeção local de serotonina e de um agonista direto de receptor de serotonina tinha um efeito antiaversivo, quer dizer, naquela mesma linha dos resultados do Schoenberg, só que ele usava as drogas perifericamente. E a tarefa era essa, quer dizer, o animal era estimulado, quando chega a um certo nível, ele tem uma resposta de fuga com a mesma topografia da fuga natural, quando ele é confrontado com um perigo iminente, e quando ele cruzava essa caixa, ele desligava. Né? Então a gente poderia ver qual a corrente menor possível que provocava isso que se chama limiar, né? E a serotonina provocava um aumento. Então, nós tínhamos um paradoxo. Os testes de conflito sugeriam que a serotonina aumentava os índices de ansiedade. E as tarefas de fuga que diminuíam, admitindo que essa fuga fosse representativa de ansiedade. E essa questão perdurou por muito tempo. Aí que veio a ideia, que se tornou bastante fértil, de que, na verdade, ela podia estar fazendo as duas coisas. Né? Ela podia estar facilitando a ansiedade representada pelo comportamento de esquiva no prosencéfalo, aqui eu coloquei apenas a amígdala, mas poderia colocar o córtex pré-frontal, e aqui, na matéria cinética peroccipital, inibindo comportamentos de fuga.